Olá! Quantas vezes já tiveste dificuldade de gerir o teu tempo e enquadrar as tuas atividades da maneira mais certa? Às vezes nós perdemos tempo com as mesmas coisas todos os dias, coisas que tu fazes diariamente, mas que mesmo assim elas te consomem muito tempo. Hoje eu vou trazer uma dica muito importante que vai te ajudar bastante a reduzir o teu gasto de tempo com essas coisas que tu fazes diariamente e realmente te concentrar nas coisas que são importantes para tu conseguires evoluir e não estar sempre à volta nos mesmos círculos, tá? Então, fica comigo, eu me chamo Fernando Costa. Nos próximos minutos, nós vamos mergulhar realmente em duas dicas importantíssimas para você gerir melhor os teus tempos e os teus processos. Talvez você seja um empresário, um empreendedor, um profissional e está com dificuldades de estabelecer um bom plano de trabalho ou realmente um processo dentro da tua empresa que funcione. Essas duas dicas vão lhe ajudar bastante. O que nós vamos trazer aqui hoje são duas dicas simples, coisas que eu venho praticando nos últimos anos e que têm me rendido grandes frutos e benefícios. A primeira coisa, ela está relacionada a um processo de gestão mesmo. Porque quando nós falamos gestão de tempo, ou gerir o tempo, gerir processos, nós estamos a falar de coisas que ficam automatizadas. Não vamos pensar todos os dias naquilo que temos que fazer, mas na verdade nós vamos criar um procedimento padrão que nos evita ter que estar a pensar sempre. Enquanto tu não tens as tuas coisas num procedimento padrão que te evita estar a pensar sempre, tu não estás a fazer gestão. Na verdade, tu estás a dar soluções diariamente, estás a gastar energia e recursos para dar soluções e talvez a mesma solução para várias coisas, né? A maior parte, os estudiosos hoje da gestão e da produtividade dizem que 90% das demandas que nós recebemos fazem parte de mesmos grupos. Então, se nós conseguimos criar, por exemplo, 4, 5 grupos de demandas e separarmos e dizer, olha, esse tipo de demanda vai cair nesse protocolo, esse tipo de demanda nesse protocolo, esse nesse, inclusive a delegação fica muito mais fácil. Eu consigo delegar atividades porque existem protocolos de execução para cada uma delas e elas não ficam soltas. Uma ou outra vai exigir um novo protocolo, mas o gasto de energia é muito menor, porque eu já sei o que eu vou fazer com a maior parte das demandas que me chegam. O desafio que nós temos hoje é que nos chegam muitas demandas diárias. E se eu não tiver de fato um protocolo para receber e tratar essas demandas, eu vou gastar muito tempo em todas essas demandas que existem e não vou produzir, vou chegar ao final do dia, vou me sentir cansado e vou ter a percepção que não alcancei o objetivo do meu dia. Quantas vezes nós programamos tarefas para fazer no dia e terminamos o dia sem concluí-las, mas na verdade tivemos a fazer coisas que fazemos sempre. Mas se tivéssemos um protocolo, elas tornavam-se mais rápidas. O princípio que eu quero trazer, ele pode ser também encontrado nesse livro aqui. Tá? Esse aqui é o Idalberto Chiavenato, né? É a Teoria Geral da Administração. Tu vais encontrar aí várias versões. Ele vai aparecer aí na tua tela e vais encontrar várias versões desse livro e vários tipos, tá? Eu gosto desse, li enquanto estava no tempo da academia, da universidade e trago ele hoje aqui, na verdade, como uma referência para aquilo que é o princípio que eu vou trazer. Tudo o que tu puderes criar um processo, cria processo. Isso é muito importante. Então, se tu não tens um processo para coisas até que sejam simples do teu dia a dia ou coisas mais complexas do ambiente de trabalho, tu tens que criar processos. Vou usar exemplos simples para que nós possamos entender. Se eu estiver em casa e todos os dias nós temos que pensar no que comer, se calhar aqui em casa é a única casa do mundo que isso acontece, a esposa acorda de manhã e perguntava, né? E perguntava assim, e aí, o que queres comer hoje? E ficávamos os dois a pensar. E nesse processo, ela tinha que abrir a geleira, ver o que tinha no congelador. Eu quero comer isso. Eu quero comer isso. Não tem. Tá. Podia nos levar 10, 15, às vezes 40 minutos. Ela está a pensar numa coisa que acontece todos os dias. Se ela criasse um menu e nós tivéssemos dentro da nossa geleira os alimentos que atendem aquele menu, durante aquela semana já não seria uma preocupação nem para mim, nem para ela. E é isso que nós fazemos hoje. Existe um processo e um procedimento, e ele é feito geralmente aos sábados, ou às vezes de 15 em 15 dias, e não precisamos nos preocupar mais com isso diariamente. É uma coisa que acontece todos os dias. Quantas coisas tu fazes todos os dias que tu estás sempre a pensar? Um outro exemplo muito simples que acontece com todos nós: roupa.
A roupa às vezes nos rouba 30, 40 minutos a ver que tipo de combinação, como é que eu visto. Se eu parar no início da semana, seja no domingo ou, por exemplo, antes da semana começar no sábado, e organizar as roupas que eu vou vestir durante a semana, quanto tempo eu posso economizar e criar um processo em cima de algo que já acontece diariamente. E aqui eu estou a trazer exemplos do dia a dia, posso entrar no ambiente empresarial e trazer inúmeros exemplos de coisas que nós fazemos todos os dias, como escrever e-mails, mandar relatórios, responder mensagens, e que nós não temos um processo. Fazemos cada vez que a demanda chega. As pessoas pensam no que vão comer na hora que tem que cozinhar. Às vezes já são 10, 11 horas e ainda tem que comprar algo ou tem que descongelar a comida. Qual é o resultado? O almoço sai atrasado. E dentro das nossas empresas nós vemos isso acontecer diariamente. Há almoços que saem atrasados porque o que tinha que ser descongelado no dia anterior, nós não sabíamos que íamos cozinhar, mas é algo que acontece todos os dias. E o chefe às vezes está chateado porque não entende como é que o funcionário sabe que tem que fazer aquilo todos os dias, mas não faz. O funcionário não tem processo, ele vai criar todos os dias um processo, isso cria muitos atrasos na entrega dos trabalhos. Então, a dica que eu quero deixar aqui é: tudo o que tu puderes criar processo, cria processo. E tu vais conseguir ter um processo para uma coisa que tu fazes todos os dias, e às vezes não é diário, é semanal, é quinzenal ou até mensal, mas se é uma atividade rotineira, ela precisa de um processo. Precisa, mesmo que ela não for rotineira, mas se é uma demanda, por exemplo, que acontece 2 vezes ao ano, cria um processo, porque tu já sabes que quando aquela demanda chegar, já tem um procedimento padrão que ela vai ser executada e vai vos fazer economizar muito tempo. E ela é extremamente importante. As grandes empresas de gestão usam isso. Aqui nesse livro, o Henry Ford e o Fayol, que são os precursores da teoria geral da administração, e o Adalberto Chavenato aborda muito bem, eles criaram processos e procedimentos nas fábricas de produção de carros naquela altura. Então as fábricas eram desorganizadas, cada um fazia da sua forma. O que o Henry Ford fez? Criou a linha de montagem. Ele disse: olha, vocês que parafusam a porta, devem parafusar nessa posição. Quando a porta vier para a vossa frente, a mão ela não pode fazer qualquer movimento. Tem um movimento padrão que a mão faz, gira, tira. Então ele criou procedimentos e tornou a linha de montagem 30, 40 vezes mais rápida que qualquer outra linha de montagem. Eles produziam um carro por dia, naquela altura, no início, quando um carro levava às vezes 1, 2 meses a ser produzido. Então veja o ganho que eles tiveram por deixar de pensar em coisas que já estavam, na verdade, pensadas. O que é muito importante sobre esse princípio, e eu quero deixar aqui muito claro para você que me ouve: não pense naquilo que já pode ser pensado. E esse é um dos grandes desafios que nós temos. Nós temos tendência de criar novas ideias todos os dias. E dentro disso nós entramos na segunda dica que eu quero deixar para esse vídeo, e o segundo princípio que é muito importante também, que é o princípio da disciplina. Ok, eu pensei em um processo, eu já tenho um processo definido, mas eu não consigo executar. Quantas vezes nós aqui em casa montamos um menu da alimentação ou talvez uma agenda e não conseguimos cumprir, porque nos faltou a disciplina. Dentro da minha empresa, eu já montei processos que não foram seguidos, porque faltou a disciplina. Executamos um dia e outros dias não executamos. Isso acontece. E existem formas de vencer isso e eu vou falar um pouco aqui, tá? Então a disciplina, ela é extremamente importante. Esse é um princípio que também para mim ficou muito mais forte e eu indico essa leitura, Vencedoras por Opção, do Jim Collins. Fantástico esse livro. E um dos princípios que ele traz, e para mim tocou muito porque é algo que eu pratico e fez todo sentido e fortaleceu a minha prática, é que a disciplina ajuda-nos a crescer. E ele traz aqui a disciplina fanática como um dos pilares para que uma empresa cresça. E ele mostra empresas como Apple, Microsoft, entre outras gigantes do mercado, seja automobilístico ou em qualquer outra área, que cresceram muito porque de fato tinham uma disciplina. E o que é essa disciplina? De maneira simples. Na verdade, essa disciplina consiste em não mudar o processo. É muito simples. Se eu tenho um processo definido, eu não posso estar a pensar no mesmo processo todas as vezes que eu executo. O que eu vejo que é uma grande dificuldade para nós é o seguinte: ok, eu tenho um menu.
mas eu estou com vontade de comer outra coisa. Isso não tira a tua liberdade ocasionalmente. Mas se tu criaste o menu e durante os 7 dias da semana tu tiveste outras vontades, de nada te adiantou gastar energia para criar o menu. Então é muito importante que tu respeites os processos que foram criados por ti mesmo, porque senão o que vai acontecer? A mensagem que tu vais trazer tanto para o teu cérebro e talvez para as pessoas que tu lideras é que aquele processo não é válido. Por quê? Eu criei o processo, mas eu mesmo não sigo o processo. Quantos chefes criam um processo e ele mesmo não se submete ao seu processo? E quantas vezes nós criamos algo e dizemos, não, só por hoje não vou fazer, só por hoje não vou fazer. E aí depois de 5 anos eu nunca fiz o processo que eu já criei lá atrás. Então aqui eu quero deixar essa dica para ti. A disciplina fanática é extremamente importante. Deixa no mínimo um período. Não dá para definir um período. Mudanças, por exemplo, organizacionais, elas devem ficar pelo menos 3 a 6 meses. Isso é o que? É um tempo de validação. Se eu mudei um processo dentro da minha empresa, a maneira como nós compramos, hoje nós compramos, ligamos direto por fornecedor, amanhã já não queremos fazer assim, queremos ligar para 3 fornecedores e negociar. Se eu estabelecer esse processo, deixa por 3 a 6 meses. E depois desses 3 meses, tu vais ver se vais mudar. Mas se tu fizeres isso durante 2 semanas e dizer, não, isso não está bom, mudo. E depois de 2 semanas, não, isso não está bom, mudo. Nunca conseguimos ser especialistas ou sermos bons em algo. A grande dificuldade nossa de criar desenvolvimento é que eu preciso ter prática e experiência para melhorar. Mas em 2 semanas ou 1 mês eu não consigo criar prática e experiência em uma coisa. Se eu não conseguir cumprir o meu menu durante 1 semana, eu vou ter dificuldade de avaliar quais são as comidas mais difíceis de fazer, porque eu estou sempre a gastar energia e tempo exatamente com a mesma coisa. Então, essa dica é muito importante para você, para que tu possas gerir melhor o teu tempo dentro de casa e até no teu trabalho ou na tua empresa. Pense rápido, mude devagar. Vá mais lento, não mude sempre. Porque essas mudanças muito rápidas, elas também são muito prejudiciais para aquilo que é o teu processo de gestão. Sim, nós temos que ser adaptáveis, mas essa adaptação, ela tem que ser num nível em que nos permita também sentir aquilo que nós realmente estamos a fazer e quando mudarmos, termos a experiência de dizer, olha, eu já fiz aquilo, passou por nós e não serviu e nós podemos fazer isso de outra maneira, não apenas por uma experiência muito rápida, que não de fato traz para ti o conhecimento necessário para mudar. O que eu quero deixar aqui muito claro é o seguinte, eu não vou conseguir estabelecer reais mudanças se eu não investir tempo. A gestão, ela exige investimento de tempo. Se eu quero ter um menu organizado, eu vou ter que sentar no sábado ou no domingo, no mínimo uns 30 a 40 minutos ou talvez 2 horas, ver as finanças, se eu vou conseguir comprar o lombo, se eu vou conseguir comprar carne de porco para pôr na feijoada que eu quero fazer na quinta-feira, se a fuba está ali para ser feito, vai gastar um tempo. Se eu quiser fazer uma gestão da minha empresa e gerir processos, vai gastar tempo. Eu vou ter que sentar, ver se os funcionários têm as condições necessárias para executar determinada tarefa, gasta tempo. Você que é gestor, todos nós somos gestores de alguma coisa. Você é gestor da tua própria vida. Então, você que é gestor, cuide do teu tempo. Mas a melhor maneira de tu cuidar desse tempo é geri-lo. É tornar padrão tudo aquilo que pode ser padronizado. E as coisas novas, aí sim, dás o tratamento conforme elas chegam. Acredita, os especialistas já disseram, 90% das coisas podem ser padronizadas. Apenas 10% é que são coisas novas. Então pega essas coisas novas e gaste energia com elas, porque são novas, mas as outras padronizadas, o teu nível de energia para gastar tem que ser reduzido. Então, se você tem dificuldade realmente para estabelecer processos na tua vida, na maneira como tu geres roupa, alimentação e coisas que são do teu dia a dia cotidianas, talvez você já tem processos, já criei processos. Eu tive a oportunidade de entrar em várias empresas em Angola que já têm processos bem definidos. Contratou um consultor, às vezes até estrangeiro, um português que veio, desenhou o processo, está tudo bonito, mas não tem disciplina para executar os processos. E cada vez que executa, pensa num novo processo e quer implementar. Se você está com essa dificuldade, comenta aqui, vamos discutir esse assunto, vamos ver uma melhor forma
de gerir aquilo que é o nosso tempo. Eu deixo essas duas dicas para você. Faça os processos, tudo que pode ser gerido, faça a gestão, e tudo aquilo que você fez gestão, mantenha por um período, tenha disciplina de executar, para que você não fique a gastar energia com coisas que talvez você já não precise gastar. Então ficam essas duas dicas aí. Um grande abraço, tamo juntos.